Olá a todos que nos acompanham a partir de agora pelo YouTube do acritica.com. Esta é mais uma entrevista da série especial dos 75 anos do Jornal A Crítica. O Jornal A Crítica, com sede em Manaus, completa neste dia 19 de abril de 2024 75 anos de existência e de jornalismo profissional sendo feito aqui na capital do Amazonas. Então esse é um programa especial que a gente está reunindo aqui para um bate-papo com figuras que estiveram muitos anos e muitas vezes nas páginas do jornal. Nós estamos reunindo jornalistas que estão em atuação na crítica, no caso eu, e jornalistas que já passaram pela redação. E a gente está recebendo hoje aqui com muito prazer Ivânia Vieira, que foi editora de economia, editora de política. Ela vai contar mais tudo o que ela foi aí em A Crítica. Muito prazer, Ivânia, de receber você. Muito prazer, uma alegria reencontrá-la e reencontrá-la para a gente refletir, para celebrar, né? Chegar aos 75 anos em meio a tantos conflitos é um motivo de celebração. São tempos desafiadores mesmo para o jornalismo, para quem trabalha com essa matéria-prima aí que parece que está meio em extinção, que é a verdade, né? A gente já teve aqui alguns debates em relação a isso. O Wilson Nogueira falou, muito bem falado, sobre essa coisa de ser uma utopia, buscar a verdade, mas de qualquer forma o jornalismo trabalha com fatos, trabalha com o que é real, né? E a sensação que a gente tem é que o mundo caminha aí para uma coisa tão fluida que a nossa matéria-prima vai se perder. Eu já comecei falando nada a ver, mas já que você falou em reflexão, fica a reflexão aqui. Não, eu diria que continua valendo, a gente vai buscar na poesia o que nos faz caminhar, né? Pega aí a ajuda do Galeano, né? É a utopia, tentar alcançar aquilo que está mais na frente. Então, todo dia, né, você caminha na perspectiva de tentar conseguir. E eu diria que nas nossas vidas, em todas as áreas, é esse caminhar que se realiza na utopia, que está de mão dadas com a esperança, que nos faz levar adiante os nossos projetos, as nossas histórias de vida, o nosso viver, as nossas apostas no dia seguinte mais saudável, mais humano, mais plural no mundo, no Brasil e aqui na nossa região. Então, o jornalismo, acho que ele se veste também desses fios, né? A roupa que veste o jornalismo, que é uma roupa complexa, né? Diversa, por onde permeia diferentes interesses, ela contém esses fios. Acho que jornalista que trabalha o jornalismo aí com esse J maiúsculo, ele tem uma utopia que não se apaga, mesmo nessa adversidade, mesmo nas crises de todos os tempos, né, como as crises de hoje, com as matizes de hoje, mas esse jornalismo não se apaga. Essa tinta, né, que mexe, né, que faz com que você possa, enfim, se impulsionar por uma ideia de verdade, na busca dessa verdade para relatar um acontecimento, ela permanece. E a gente poderia encerrar o programa agora, mas nós estamos apenas começando. Ivânia, vamos falar um pouco em relação às suas passagens aqui pelo jornal, né? Você trabalhou 2 vezes, já era aqui nesse prédio, na André Araújo, ou você chegou a trabalhar na Crítica no Centro? E como é que foi para você vir? Foi alguém que te procurou? Você participou de uma seleção ou foi uma indicação? Então, eu tenho o meu primeiro registro de carteira, né? Então, que é uma coisa também para ser discutida hoje no mundo do trabalho, né? A carteira assinada, de setembro de 1983. Né? E é claro, nós íamos muito àquele escritório da Louda Almada, né? Para fazer as pautas, discutir, enfim, trabalhar o material de jornalismo. Então, nesse período, passamos por várias experiências, principalmente na busca, muito trabalhando com a questão das cidades, né? Ou da cidade, e fiquei um tempo longo. Eu saio daqui nos anos 90, quando eu assumo uma função na reitoria da universidade, era a gestão do professor Marcos Barros, né? Então, e fico ali até o término do mandato dele e retorno a convite para cá, né? E fico direto até eu ingressar como professora na Universidade Federal do Amazonas, onde estou até hoje. Então, quando
2005, né? 2005 eu sou convidada a retornar para responder a sua primeira pergunta. Havia uma espécie de seleção naquele momento, lá em 1983, e uma seleção que, naquele momento, era feita a partir de contatos. Né? Então, eu vim para fazer o teste, né? E fiquei essa temporada longa. Né? Então, eu diria que são, considerando até 2014, quando eu deixo, né? Porque aí eu estava como editora de política nesse momento de eleições presidenciais, um momento muito tenso no Brasil, né, e aqui no Amazonas, e eu estava também iniciando o meu doutorado, né, então, que teria que viajar para fazer pesquisas. Então, eu deixo o jornal, né, e aí eu permaneço como professora na universidade, né, onde estou até hoje. Então, eu fiquei direto até 2014. E o vínculo da Ivânia com a crítica não se encerrou aí, porque ela é uma das nossas articulistas semanais, escreve no jornal toda semana, manda seu artigo. Eu queria perguntar um pouco sobre essa questão do articulista, né? Como é que é o processo de seleção dos temas, como é que você conte para as pessoas essa coisa da relação com o jornal, se existe alguma questão de sugestão ou mesmo imposição de temas, como é que é o trabalho do articulista? Olha, segundo relatos feitos à época, faz muitos anos, né, que se escreve também, né? Tem 75 anos de jornal A Crítica, então tem décadas de escritas desses artigos, né, de mudança de dias, né? Agora é às quartas-feiras, mas também tem na versão online, né? Com um outro nome também, que foi buscando Escritas do Corpo. À época, então, quando comecei a escrever, as informações que eu tenho, isso não é resultado de uma pesquisa, informações das pessoas que dirigiam o jornal, que eram diretoras de redação, que eu fui a primeira mulher a escrever artigo naquele espaço. Aquele espaço era um espaço onde só os homens escreviam, né? Então, tem esse outro dado, que é um dado interessante. Você fixa, né? Articulista fixa mesmo, né? Mas mesmo antes, as mulheres não escreviam ali, né? Elas não. Depois é que vem uma mudança, mas ainda hoje a maioria é de homens que escrevem, né? Como a gente poderia colocar o próprio sim não, né? Demorou muito para uma mulher escrever o sim não, né? Que é um dado da nossa sociedade, né? Passa para escrever esses artigos, passam aí várias noções. Uma, de considerar um tema de relevância. Outra, esse tema de relevância pode ter sido abordado no jornal, pode ter sido abordado em acontecimentos dos coletivos. Eu sou uma pessoa que há muitos anos, desde muito jovem, eu sou ligada a coletivos aqui, às pastorais sociais, então demandas que surgem. Eu diria que durante esse tempo todo eu tive liberdade para escrever sobre o que eu queria. De pegar o artigo e escrever sobre o que eu queria, e que significa dizer qual era a minha percepção de mundo a partir desses artigos, né? Então, cada vez mais eu venho tentando trabalhar questões que digam respeito ao Amazonas, a Manaus, à Amazônia, que são questões de nós que vivemos aqui, de nós que somos aqui, então, questões que digam respeito aos interesses dos povos indígenas, da população preta, das mulheres, das juventudes e da Amazônia, né, nessa diversidade toda que é e que vive constantemente sendo colocada, né, como uma espécie de commodity, né, para os negócios do mundo, né? Então, essa experiência com o artigo é uma experiência muito bacana, me levou a aprender muito. Você recebe, até hoje eu recebo manifestações, algumas manifestações respeitosas, outras, dependendo do momento, agressivas, né, que é parte de você lidar com isso. Nós temos hoje um tribunal, né, que é muito mais voraz e violento e muito mais ágil, né, nas colocações, mas até hoje eu recebo, alguns mandam por e-mail, inclusive, né, dizendo não gostei, não sei porque você está falando isso, ou olha, que bom que abordou, enfim. Você responde? Todos eles eu respondo, até para aqueles que me agridem, né, que me chamam de várias coisas. É interessante como até hoje ainda tem pessoas que te agridem, achando que vão te agredir, dizendo você é uma comunista, você deveria estar... Enfim, é um negócio
tão mínimo, né? E ainda não vivemos essa experiência de sermos, né? Você sabe que um dos... eu comecei na Acrítica em 99 como estagiária. Eu entrei aqui como estagiária. Já passei por muitos cargos também aqui dentro. E uma das funções mais difíceis que eu exerci foi no começo dos anos 2000 que me colocaram para moderar os comentários na internet. A internet não era, há 20 anos, né, o que é hoje, mas já era muito difícil. Porque a regra geral era aprovar todos, a não ser que contivesse discurso de ódio, incitação à violência, né? E muitas vezes você não concordava com o que estava sendo dito ali, né? A crítica àquela matéria, e às vezes a crítica feita de forma até muito dura, e tinha que aprovar. E eu aprovava assim com dor no coração, mas foi um exercício para mim também, dessa coisa de você... ouvir, né? O que as pessoas pensam, independente de pensar igual a você ou não. Eu digo que ali eu aprendi muito isso de escola, você, né? de você respeitar, né? Hoje em dia a gente inclusive nem tem mais comentário, hoje em dia não tem condições. Piorou muito essa situação. Então a gente não tem nas nossas matérias mais esse espaço do comentário, que é uma perda grande, porque era muito legal, né? Você vê o que o leitor está pensando e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma também de proteger o nosso trabalho, porque eu acho que passou muito do limite. Agora, é uma coisa que a época que você começou, nossa, que foi uma faculdade à parte, né? A tarefa que lidero aí no início do ano 2000, fazer moderação. Essa expressão discurso de ódio nem estava na moda, né? Mas já estava presente, né? Ela não era uma expressão que se falava, mas eu imagino, esse papel de aprender a escutar é um papel muito difícil, né? Muito complicado, que a gente precisa realmente fazer um aprendizado sobre isso, né? Porque todos têm aquela verdade, têm aquela decisão, tem o desejo de se impor. De falar e pouca gente quer ouvir. Né? Tem a nossa cultura que reside em grau maior ou menor dos autoritarismos que nós exercemos. Né? Então, nossa, refletir sobre isso é uma outra aula, né? Que nós teríamos assim. E coisas para escrever, acho que você deveria escrever um livro, fazer uma coisa sobre esse papel que você teve lá, né? Você colocou coisas muito importantes. Olha, 2024, como piorou, né? Sim. Como piorou, né? Assim, então, eu acho que é um processo que o Brasil, aos poucos, vai enfrentando, né? Dessa questão das regras na internet, que não pode ser uma terra sem lei, como hoje muita gente acredita que é, mas a gente ainda não chegou num modelo em que você permita esse debate sem riscos mesmo de agressão, porque você começa falando na internet, mas depois você encontra a pessoa na rua e vai saber, né, se não vai ter lá uma porrada, sei lá, né? Então a nossa preocupação é essa. E Aruana, acho que nós estamos muito longe, né? Porque o momento agora é um momento de expansão do ódio, né? Desse discurso do ódio, de uma tentativa de naturalização das violências, né? Várias formas de violência, né? Então, até que nós aprendamos a ter um arcabouço, né, de procedimentos e que respeitem, que tornem a convivência desses contrários como um procedimento comum, natural, né? E não de morte. Né? Eu não posso querer matar e nem permitir que o outro me mate por isso. Sim. A caminhada é longa e precisa de uma sociedade que avance no conhecimento dos seus direitos, né, gerais, que avance na compreensão dos direitos humanos e que possa também, ao avançar, posicionar aí melhor os nossos representantes nas instâncias legislativas, do judiciário e do executivo, né? Porque hoje são instâncias que alimentam muito esse jogo. Né? Sim. Agora, voltando um pouco, Ivânia, eu, quando entrei aqui em 99, o seu cadernário já era falecido, não tive, né, a oportunidade de conhecê-lo, apesar de que a gente brinca que assim, ele tinha uma personalidade tão forte e uma clareza tão grande da missão, que é uma coisa que continua na empresa até hoje, né? A sensação que a gente tem é que ele está por aqui, que a gente conhece e, né, conversou. Mas você conheceu o seu cadernário, né? Você tem alguma história para contar sobre o seu cadernário? Quais as impressões que você tinha dele? Eu conheci, algumas vezes ele chamava na salinha dele, né, aqui, e falava, ele lia a matéria. Seu cadernário
Eu acho que é um desses dados, né, do jornalista, né, dessa utopia que nós falávamos no começo, né? Para além de todos os arranjos para manter um empreendimento desse tamanho, era uma figura que se realizava, que tinha prazer nessa história do jornalismo, né? E algumas vezes ele olhava os textos, imagina um homem com uma agenda, né, e com relações de poder enormes, né? Olhava e dizia: gostei dessa matéria, olha menina, você escreve bem, então tinha essas coisas, né? Um lado, muitas vezes, que eu diria hoje, na minha maturidade, bonachão, um outro lado assim de muita esperteza no sentido de olhar os conteúdos, de posicionar. Então, algumas vezes ia à sala, outras vezes encontrava no corredor, não era uma pessoa que estava sempre, né? Mas tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar e de ouvir as coisas que ele dizia sobre determinados acontecimentos da cidade, determinados arranjos que eram feitos na cidade, e de ouvir também sobre a nossa produção, né, como repórteres, né, muito jovens, né, e do desejo dele, porque parecia uma máquina, assim, o tempo todo pensando, imaginando, e vamos, né? E também eu estava em São Paulo quando o seu Calderaro morreu. Então, o Wilson estava aqui na direção de redação e eu estava em São Paulo nesse momento, então também pude acompanhar um pouco esse processo aí bastante... Porque ele estava hospitalizado lá, né? Ele estava hospitalizado lá. Acompanhar esse processo, logo depois também retornei e pude acompanhar esse lado aí muito, muito triste, muito da perda e do que significou também essa perda, né? Que, para além da perda, né, da família, né, dos seus entes, dessa dor, mas uma perda de uma referência, né, numa área fundamental para a gente, porque eu estou lidando aqui com uma moça que ama jornalismo. Eu confesso que eu amo também, assim, costumo dizer em sala de aula que eu nunca tive crise existencial. Não era isso que eu não queria ser, não sei o quê. Eu sempre quis ser isso, né? Entendo as crises, as baixas, as dificuldades, mas entendo que qualquer profissão que você leve a sério passa por isso, né? Então, nós estamos aqui falando de duas pessoas que amam esse campo, né? E que veem nele possibilidades enormes, né? Ela me chamou de moça, mas esse ano eu completo 25 anos de jornalismo aqui no Acrítica. Né? Eu fiquei, acho que no geral, passa 31, rápido. né? Olha aí. Quando você vai olhar, né? Esse encontro me fez olhar um pouco histórias, né? As pessoas ficam mesmo, né? Se adaptam ao jeito de trabalhar aqui e a gente vai ficando porque gosta mesmo, né? Agora, nesses mais de 30 anos aí, então, né? Qual foi a cobertura mais difícil, Ivânia, que você acha? Dá para apontar alguma assim que, olha, essa foi marcante e quando acabou disse, graças a Deus? Eu queria dizer aqui de forma muito resumida que, veja, de 1983 para cá, a gente poderia contar 9 presidentes, né? Se a gente for colocar ainda a saída do Geisel, né, para a entrada do presidente Figueiredo, então aumentaria os mandatos do presidente Lula, que agora aumentaria. Mas, assim, o que significou passar, né, por 9... Então, presidente Figueiredo, né, que é uma figura que em um momento disse eu vou fazer deste país uma democracia e em outro momento disse que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo, né? Então, acompanhar esses cidadãos que vinham aqui, né, para a região, acompanhar também, estava em São Paulo na morte do Tancredo, acompanhar aquilo, acompanhar Sarney com todo um país que saiu, o general Figueiredo deixou esse país com uma inflação gigantesca, né? Então, o Sarney assume nessas condições com a morte do Tancredo. Então, essas tragédias que ocorrem no Brasil, e depois ele sai deixando o Brasil, aí, o Sarney, com 91%, que é um absurdo, mas era uma conquista. E depois Itamar Franco, Fernando Henrique, Collor, né? Lula e Dilma, e até viver esses momentos, né, dos outros presidentes que passaram aqui. Acho que acompanhar julgamentos que eram feitos aqui, porque nós estávamos, enfim,
num processo de final de ditadura militar, né? Então, que viria a se consumar como processo em 1985, então acompanhar alguns depoimentos aqui no Comando Militar da Amazônia, que era uma junta militar, né? Eram coberturas muito difíceis, porque nós estávamos lidando com estruturas extremamente autoritárias, né? Então, conseguir fazer essas coberturas era um exercício danado. Acompanhar a greve de professores, como da APPAM, acompanhar movimentos de estudantes, né? E aqui, nesse momento, a gente está falando de como o movimento de mulheres e o movimento dos povos indígenas estão sendo colocados, né? São os anos 80, como eles estão sendo colocados, como eles vão ser importantes, né? Eu dou um salto na história, para não ficar um programa, eu dou um salto na história, uma série só para dizer depois que eu acompanhei aqui o fechamento da TV Era Crítica em 2006, né? Que foi algo eu também estava aqui, muito duro, né? Algo muito impactante, né? Você ver aquilo acontecendo, você fechar por 24 horas uma emissora, ver isso sendo fechado, e aí como é que nós vamos fazer, né, jornalismo político nessas bases, né? Eu não estava aqui como funcionária, era um momento que eu estava trabalhando como assessora na Universidade Federal do Amazonas, mas eu diria que dentro do jornalismo acompanhar ali na região do Alto Solimões a crise, né, de adoecimento, né, que teve lá naquela época com aquele vírus que gerava muita diarreia, o cólera, né? Então acompanhei, e a Crítica publicou esse material, né? Acho que foi o único jornal que publicou aquele material. Era um cenário extremamente avassalador. As pessoas chegavam de canoa, tinha um único médico peruano e um hospital que virou uma coisa de campanha, assim, porque não tinha, as pessoas virando, altamente contagioso, sem estrutura alguma, né? Então, me parece que até hoje, respeitando as diferenças, né, a gente ainda vive com o interior do Estado em condições de atenção à saúde similares ao século XIX, por vezes, né, ou começo do século XX, né? Então, são alguns os embates, né, dos estudantes pela meia passagem, né? Então, eu acho que cada cobertura dessa ela exigia de nós, assim, viver visceralmente isso. Acho que nós vivíamos, tinha um dado, né? Era um dado muito mais de entrega, assim. As nossas negociações eram umas negociações, eu acho que muito mais, eu vou aqui como mulher falar muito mais uterinas, nós nos entregávamos a isso, né? Aí eu faço uma comparação um pouco com as práticas de hoje, com várias redes, com outros modelos, né? Assim, a forma como alguns secretários de segurança atuavam aqui nas matanças, as ameaças que nós recebíamos, né, para não colocar determinadas matérias, né? Alguns delegados que se comportavam como chefões, né, e que ameaçavam mesmo, que nós passamos por um longo período em que adolescentes e crianças, não sei se você lembra disso, mas elas viviam aqui. Você é bem mais jovem, mas elas viviam aqui, assim, em situações que, se a gente for buscar alguma fotografia hoje, situações, assim, inaceitáveis, né? Assassinatos, né? Crianças e adolescentes acorrentados, né? E aquele exercício permanente de você construir, como editora, por exemplo, de política, você elaborar uma página inteira com repórteres, pensar, ficar... E quando chegar lá naquela hora crucial, chega alguém e diz, essa página não sai, né? Vamos fazer os arranjos para ver o que nós conseguimos salvar, né? Bem, esse todo é um aprendizado. Tem a raiva, a decepção, mas aí
tem aquela coisa da teimosia, o que a gente consegue salvar, né? Sim. E aí as operações, salvamentos, que eu acho que são coisas muito subjetivas, que cada uma de nós carrega em grau maior ou menor, elas aconteciam, né, de forma muito frenética, né, dentro da redação. Né? Ivânia, agora a gente já olhou para trás bastante, eu queria que você tentasse com a gente aqui olhar um pouco para frente, né? Hoje você é professora de jornalismo na UFAM, acompanha, né, a formação desses novos profissionais que a cada ano chegam ao mercado. Como é que você vê o futuro do jornalismo, dessa perspectiva de que jornalistas são esses que estão saindo, né, dos bancos da universidade e começando esse mercado que a gente até já falou um pouquinho, tão desafiador? Né? Essa pergunta vale uma pesquisa, né? Vamos fazê-la. Mas eu diria que nós temos hoje uma crise, né, e ela não é a única, outras crises aconteceram, mas nós temos uma crise agudizada. E no que diz respeito aos valores humanos, no que diz respeito à humanização das coisas. Né? Se é possível apontar que é preciso repensar um novo modelo de curso de medicina, né? Um novo modelo de curso de direito, é preciso também pensar sobre a nossa responsabilidade na formação dos profissionais de jornalismo, né? Considerando a importância do jornalismo para a democracia no mundo, para a democracia em Manaus, lá em Tocantins, na Amazônia, que eu vejo que é uma ligação assim muito entrelaçada, muito forte. A nossa responsabilidade, né, como pessoas que estão à frente desse processo de formação é enorme, é compreender o tamanho desse desafio e tentar, vou usar uma expressão aqui, com tudo que ela merece ter e tentar encantá-los. Né? Eu ouço muito estudantes jovens que estão chegando no primeiro período e dizem, isso não tem jeito não, as coisas vão continuar assim, e você decide pelo dinheiro. Eu acho isso muito triste, você muito jovem, com 16, 17 anos, dizendo que tem que decidir pelo dinheiro, né? Que é algo importante, não estou aqui menosprezando, mas que jornalismo não é uma atividade para nós ficarmos ricos, milionários. Acho que quem quiser ficar rico, milionário, não tiver herança... Fica a dica, hein? Foge do jornalismo. Porque, né? Não tiver uma herança, não ganhou na loteria, né? Então não vai ficar rico fazendo jornalismo. Né? Pode ficar rico fazendo outras coisas, não jornalismo. Então essa é uma conversa que nós temos que ter no sentido de encantar. Encantar no sentido de dizer que é preciso ler. É preciso fazer leitura do mundo, leitura dos livros, leitura dos conceitos que estão postos, leitura nas diferentes plataformas. Né? Parte dessa geração é uma geração que não gosta de ler, né? Que acha chato. Então, o encantamento é isso. Vamos ler, vamos ver o que está sendo dito, por que está sendo dito, o que você pode apresentar de novo. Porque nós estamos lidando com o campo do conhecimento, né? Nós precisamos cada vez mais entender que jornalismo também, até hoje eu sou estudante nessa área, porque eu preciso compreender qual é a geografia da cidade que eu estou inserida, compreender assim, o que é o complexo amazônico, né? Compreender a necessidade da inserção permanente dessa noção pluriversal de que nós vivemos numa região que tem outros povos, com outros conhecimentos, com outra cultura. Por outro lado, nós temos aqui um privilégio, não é, Aruana? Um privilégio para o conhecimento e um privilégio para o jornalismo. Assim. É isso. Já a gente volta aqui com o nosso entrevistado de hoje. E hoje, eu e a Ivânia vamos ter aqui a honra e o prazer de entrevistar Serafim Correia. Nossa. Ele está aqui como ex-prefeito, mas ele é ex-deputado também. Hoje ele ocupa um cargo numa secretaria importante para o Estado, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, mas está aqui com a gente para falar mais hoje de passado. Essa é a proposta dessa série, que comemora os 75 anos do Jornal A Crítica, é mergulhar aí nas histórias do passado. Seja bem-vindo, Serafim. Eu que lhe agradeço, Aruana, alegria muito grande estar aqui com você e com a Ivânia, que são minhas amigas de priscas eras, digamos assim. E a gente vai começar falando da eleição de 2004. Nessa eleição eu era editora de política.
aqui no Jornal A Crítica, acompanhei desse lado, e o Serafim lá do outro lado era o candidato que conseguiu aí romper uma hegemonia, né? Foi a primeira derrota do Amazonino Mendes em 21 anos de carreira política dele, e você teve o apoio popular, né? Ele tinha as maiores forças, né, políticas do Estado estavam ao lado dele, o governador estava lá, e você venceu a eleição. Olhando para trás, já 20 anos esse ano, né, completa essa eleição. O que você acha que foi definitivo ali para essa vitória sua? Eu acho que foi a contribuição de várias coisas, mas teve uma contribuição que foi fundamental, foi decisiva, que foi a participação do jornal A Crítica, e eu falo isso com emoção, porque ali eu só tinha um aliado político, que era o senador Jefferson Pérez. E nós dois tínhamos uma história na relação com a crítica, que vinha desde o seu Humberto. E, naquele momento que era decisivo esclarecer determinadas coisas, diante daquilo que hoje se chama fake news, a crítica foi fundamental para mostrar a verdade. E, mostrando a verdade, os caminhos se abriram e tudo aconteceu. Aquele foi um momento histórico para a nossa cidade. Todo respeito pela memória do amazonino, mas ali foi uma quebra de um paradigma, quebra de uma maneira de administrar Manaus e o Amazonas. E foi imposta a ele, pela vontade popular, uma derrota. E eu sou muito, muito grato a Deus por ter me reservado essa missão. Grato à crítica por ter permitido, e eu não lembro bem o nome, os anos não passam em vão, mas tinha uma jovem... Como? A Thaísa? A Thaísa, era que era... de redação. Exatamente, ela era Thaísa pernambucana. Isso. Aí, como disse, houve baixinha arretada. Uma fake news, e ela, melhor do que ninguém, porque ela era de Recife, ela teve facilidade em perceber, captar tudo. Isso foi fundamental, o espaço da crítica, a força da crítica, de mostrar a verdade, só isso, aquilo foi muito importante. A gente tem aqui um jornal para mostrar dessa época, que é do dia 30/10, a véspera da eleição. Você consegue colocar na tela para a gente, Jorge? Que é um exemplo disso, né? Serafim, que acho que essa manchete é icônica, né? Isso aí eu diria que foi assim, a gota d'água, né? Porque era o último debate, que foi na TV Globo, e lá nesse debate eu fiz uma pergunta para o amazonino. Amazonino, eu pretendo fazer isso, o que você acha? Ele disse, você não entende de nada e tal. Eu disse, olha, você está dizendo isso porque você é um dos caloteiros que não pagou IPTU, você está devendo IPTU da sua casa, você está devendo 5 mil, dei o detalhe, e quando terminar, eu vou mostrar para a imprensa isso. E ninguém sabia disso, porque isso aí é uma história que até eu não tenho como revelar, porque foi o seguinte, a pessoa que me trouxe esse fato era verdade, que ele estava devendo IPTU, eu não conheci. Ela entregou para uma outra pessoa, e essa outra pessoa teve uma conversa comigo e disse, olha, eu vou te entregar isso, mas você não pode comentar isso com ninguém, nem com seu marqueteiro, porque isso aqui decide a eleição. Você tem que ir para o debate, no debate você tem que ver como coloca e tal, e no momento seguinte, depois que divulgar, eu não se preocupe que vai ser divulgado por aqui. Só que essa pessoa já morreu, e morreu sem me dizer quem tinha dado, então eu não tenho como saber. Agora, eu fiquei cabreiro, porque eu disse, olha, de repente isso pode ser uma pegadinha. Forjado, né? Mas o sistema da prefeitura, ele era aberto, e ainda hoje é. Se você colocar a matrícula do imóvel, vem se ele tem débito ou não. Aí eu consultei assim, inclusive, 10 minutos antes de sair de casa, a caminho, e imprimi a tela. Portanto, eu estava seguro. E essa manchete da crítica foi decisiva, porque aí no outro dia o próprio pessoal da campanha rodou adesivos que dizia assim mesmo, sou Sarafa, não, eu pago IPTU, voto 40. Então isso foi algo que mexeu a cidade,
e foi algo muito, muito, muito significativo. A gente tem também a manchete do dia seguinte, Jorge. Vamos mostrar só. A gente até já falou sobre esse dia seguinte, mas só para a gente também ter a imagem aqui, né? No dia 1º do 11 aí. Sim, foi, exatamente. né? Isso foi na frente do TRE. Uhum. Quando todos fomos para lá, lá tinha um telão. Hoje nós acompanhamos pelo computador, mas naquela época acompanhava no telão, na frente do TRE. Né? 20 anos depois mudou muita coisa. E eu fui para lá e a festa foi lá, e de lá eu saí, vim dar uma entrevista na Crítica, se não me falha a memória, para a Cristina Magda, que era repórter da TV A Crítica. E nós varamos a madrugada numa entrevista aqui, eu já praticamente afônico, mas foi algo muito importante. Essa foi uma eleição em que o jornal se posicionou claramente, sim. com vários editoriais. Né? Como que você avalia isso falando mais macro, né? A relação da imprensa com as eleições? Sim, porque é o seguinte, havia de parte da candidatura do Amazonino um objetivo de calar a imprensa. Eles criaram a fake news e queriam silenciar a imprensa de tal forma que não houvesse, por parte da população, o conhecimento da verdade. E o que nós queríamos era só a verdade. Se o povo conhecesse a verdade, tudo seria superado. E isso, de fato, aconteceu. Agora, esse lance do IPTU transbordou, quer dizer, o alvo que era eu já estava desconstruído pelo espaço que a Crítica deu e que a TV A Crítica deu, mas também foi detonado com esse lance do IPTU, que aí isso passou a ser o fato relevante do dia da eleição. Né? Esse foi o eixo. E, ao final, foram 25 mil votos de diferença. Foi uma eleição muito bem apertada. Também é uma emoção você olhar as páginas dos jornais assim, né, e ampliado, né, quantas histórias passam nas nossas cabeças. Mas, secretário, a que o senhor atribui não ter conseguido se reeleger? O que naquele momento teve IPTU como palavra-chave, né? Sim. Ou uma descoberta, né? Tem o valor aí na primeira página do jornal, 5.078,42 centavos, né? Sim. A que o senhor atribui não ter conseguido se reeleger? Já que sua administração também é colocada, e era colocada naquela época, mas mais tarde, nas reflexões, sob patamares de bem avaliada, né, de uma transparência. O que aconteceu? Houve uma questão de correlação de forças. E eu havia perdido o principal aliado político, que era o senador Jefferson Pérez. Ele morreu no dia 23 de maio. E, no momento seguinte, o governador Eduardo Braga, o então governador, e o ministro Alfredo Nascimento foram ao presidente Lula, que havia me dito, uma semana antes, que ele me apoiaria, e eles foram ao presidente e comunicaram ao presidente que tinham se unido e que apoiariam o Omar, tendo como vice o Sabá Reis. Ora, aquilo para mim não foi um jogo legal. Depois disso, depois desse fato, houve um diálogo em que havia o compromisso, já que eu fiquei sem tempo de televisão, fiquei isolado, mas houve o compromisso do Eduardo comigo, através do pai dele, que disse o seguinte: olhe, se você passar para o segundo turno, nós lhe apoiaremos. Se você não passar, você apoia o Omar. Você passou, né? Quem? E você passou. E eu passei, mas aí o Eduardo cumpriu. disse, olha, tem uma crise, eu vou cuidar da crise. E aí o que aconteceu? Todas as forças políticas foram para o lado do amazonino. Quer dizer, a correlação de forças ficou desigual. Eu não tinha mais o aliado importantíssimo, que era o Jefferson Pérez. Tive 2 aliados que foram também importantes, porque eles trouxeram tempo de televisão, foram da maior dignidade, foram para a rua ao meu lado, que foram, então, o senador Arthur Vigílio Neto e o deputado Paulo Nerney Avelino. Mas nós tínhamos a comoção da morte do Jefferson, e o povo queria era o Jefferson, não queria mais ninguém do meu lado. E, com toda a gratidão que eu tenho, eu sou grato, eu gosto de dizer sempre isso, porque gratidão não prescreve, ao Arthur,
e ao Paulderney, que foram 2 homens dignos, ficaram ao meu lado nos últimos dias ali, nas últimas caminhadas, a gente vendo que não ia dar para chegar, mas eles ficaram até o último dia, até quando eu dei a entrevista reconhecendo a derrota. A gente tem essa entrevista, é do dia 27/10/2008. Jorge, se você puder colocar na tela, eu queria perguntar do Serafim, usando, né, como exemplo, né, essa sua fala, né, e essa entrevista em que, né, você reconhece a vitória do seu adversário, eu gostaria de saber também, não só esse capítulo específico da sua história, mas na política, a importância dessa questão de você manter a diplomacia, de você manter, né, adversário, mas não é olha só, inimigo, e aí né? tem uma coisa que pouca gente sabe, eu e o amazonino, nós fomos grandes amigos, mas adversários políticos a vida inteira. E ao longo dessas adversidades, um do lado, outro do outro, nós terminamos dando caneladas um no outro. E tem o seguinte gesto: quando eu ganhei a eleição, ele não me telefonou, que era o normal. Quando ele ganhou a eleição, eu telefonei, mas o então capitão Otávio atendeu e disse: ele vai lhe retornar, só que ele não retornou, nunca retornou. E aí, quando eu tive a conversa com ele, eu só tive uma conversa com ele, ele me visitou na prefeitura, eu me abri para a transição, tudo direitinho, e ele teve uma situação cômica, que eu tinha um computador na minha cabeceira, na minha mesa, e nesse computador eu tinha todos os números da prefeitura, pelos sistemas internos da prefeitura. Eu sabia quanto tinha em caixa, quanto tinha em cada conta, eu sabia quantos ônibus estavam trafegando em Manaus, quantos passageiros tinham andado com meia passagem, quantos tinham andado com passa-fácil. E aquilo ali era o prefeito ter na mão. Hoje seria no celular, mas naquela época era num computador daqueles bem de tubo catódico, como diz o outro, mas que me dava tranquilidade de ter todas as informações. Aí ele chegou e disse: rapaz, esse teu gabinete é muito cafona. Primeiro que aqui tem ar-condicionado, eu vou tirar isso porque eu fumo. Eu digo: não, se você quer fumar, eu vou abrir a janela. Aí abri as janelas e ele acendeu o cigarro. Eu digo: olha, isso está te fazendo mal, cara, para de fumar. Aí ele pegou e disse: olha, eu chegando aqui, eu vou tirar esse trambolho aí da tua mesa. Eu digo: que é trambolho? O computador? Justamente, não faça isso. Computador. É onde está toda a memória da prefeitura. Aí fui tentar mostrar para ele, disse: eu não quero nem ver. Aí eu digo: amazonino, cai na real, o mundo é outro. E eu sempre, na minha carreira política, eu sempre segui um dito que eu aprendi com o doutor Arraes, que ele dizia que, na política, você tem que ter diálogo permanente, mesmo com os adversários, e buscar consenso. Se você conseguir, através do diálogo, o consenso, tudo vai ficar mais fácil. Se você ficar brigando o tempo todo, nada vai andar. E isso me preocupa muito, porque hoje no Brasil nós não estamos buscando o diálogo e não estamos tendo consensos. E nós precisamos ter consensos. O ano passado, acho que tivemos um consenso importante, que foi a reforma tributária. Só que este ano nós estamos no 4º mês do ano e nada tem andado. Eu vejo com preocupação esse conflito entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Agora, considerando esse dado, a própria postura de um Congresso Nacional, que eu diria que atua mais como um braço do mercado, né? Sim. Então, o consenso a esse preço ou a esse nível, ele é um ataque permanente à democracia. Sem dúvida. Aquilo, e ele é um ataque permanente à população. E veja, eu quero distinguir aí que isso é o mercado financeiro. Sim. O mercado financeiro quer manter as taxas de juros as mais altas do mundo. Isso interessa só a quem? Só ao mercado financeiro. Isso não interessa ao comércio. O comércio não consegue vender porque com crédito caro ele não tem consumidor. E aí, se o comércio não consegue vender, ele não compra da indústria. A indústria não adianta fabricar, que ela não vai conseguir vender. Então, tudo isso é um elo. O que eu acho é que, vamos falar dos vários mercados, o mercado do agro, o mercado dos serviços, o mercado do comércio,
o mercado da indústria, eles precisam dar um contravapor no mercado financeiro. No mercado religioso, né? O mercado religioso também, aí mistura um pouco valores que, em tese, são bons, mas que, na prática, são a negação da vida, a negação da ciência, a negação da medicina. E isso tudo é muito ruim. Agora, insisto, Dr. Arraes tinha razão, você tem que, através do diálogo, buscar o consenso. Mas vejo essa exacerbação e, principalmente, essa tentativa de manipulação do mercado financeiro, do restante do Brasil, do restante da economia, algo muito, muito prejudicial. Secretário, o senhor está há 31 anos no PSB? Não, 37. 37 anos, tem uma vida longeva, né, nesse partido. E eu gostaria de ter uma avaliação sua sobre esse período, em quase 4 décadas, né? O que mudou, né, do partido que o senhor ingressou a esse partido que se coloca hoje, né? Veja, o partido em 2020, ele fez a autorreforma, uma tentativa de nós nos redescobrirmos. E estamos caminhando nessa direção. Agora, a política brasileira nós precisamos de uma reforma política e eleitoral na acepção do termo. Porque, do jeito que ficou, ela ficou muito desigual. Você vai ter dificuldade em atrair novas lideranças. Agora, quando eu digo novas lideranças que venham para contribuir, e contribuir através de boas práticas. Não novas lideranças que venham através da lacração, de querer criar um factoide e prejudicar o outro. Não é isso. Novas lideranças com costumes velhos e nocivos, né? Sim, exatamente. Mas o que eu entendo que será o nosso caminho? É a ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos perdendo a guerra porque quem está dominando os novos formatos de comunicação, as redes sociais, são pessoas que pensam de forma equivocada, para dizer o mínimo. E elas, então, estão convencendo aquelas mentes que estão vagando nas redes sociais, elas terminam embarcando, embora não tenham consciência daquilo que é, daquela realidade. E nós vivemos a questão da vacina, aquilo foi uma tragédia. Morreram 700 mil brasileiros e o próprio Ministério da Saúde era contra a vacina. Assim. Faltou oxigênio em Manaus, aí chegou o ministro da Saúde aqui e disse que o problema é que nós não tínhamos feito o tratamento precoce com cloroquina, gente. Então, secretário, esse é um episódio que eu acho que é importante fazer memória. Nós tivemos, acho que uma fase de um ministro, me desculpem, mas eu diria que trapalhão e atrapalhado, né, que nos desonrou, né, assim, mas não só desonrou nesse sentido mais da palavra, assim, ajudou a matar pessoas. Né? Então, é muito grave o que aconteceu. Eu quero agora, o senhor está numa área que agora o senhor acabou de fazer referência, né, como secretário. Eu pude acompanhar todo um processo de luta de professores, de trabalhadores, no sentido de pesquisadores, de parlamentares, no sentido de criar o sistema de ciência e tecnologia do Amazonas, Sim. de implantar até chegar a uma SECT, chegar a uma FAPEAM, né? Um sistema que logo em seguida se colocou no intercâmbio muito bom em nível nacional e internacional. Logo depois, governos que assumiram foram fazendo com que esse sistema minguasse, né? Que ele passasse quase a ser um departamento, que me parece que ou foi algo de má-fé feito numa determinada gestão, a minha, que eu cito muito a gestão José Melo, ou ignorância no sentido de não compreender a importância de um sistema de ciência, de tecnologia e inovação tecnológica numa região como a Amazônia e num estado como o Amazonas, né? Então, esse sistema passou a ser um departamento, e como departamento ele passou a ser trabalhado numa dimensão mais reduzida. Hoje eu estou à frente, né, dessa área, eu lhe pergunto como é que o senhor avalia
a compreensão das autoridades eleitas, dos diferentes poderes, no que diz respeito a esse sistema de ciência e tecnologia, no que diz respeito à proteção e à garantia de que ele funcione e que ele seja expandido, que ele não seja visto como um problema, mas sim, como o senhor acabou de dizer, como uma solução para várias questões que estão postas. Veja, eu inclusive, quando contar uma história aqui para vocês, diz que velho tem direito a duas coisas, furar fila e contar a história. Quando o governador me chamou para me convidar, ele disse: Serafim, eu quero lhe convidar para você assumir a SEDECT. Eu fui tomado de surpresa. Você tinha anunciado, né, que estava se retirando da vida pública? Voltei para o meu escritório, já estava com os primeiros clientes ali, resolvendo assuntos perante a Receita Federal. Aí ele me chamou e disse: olha, eu queria que você assumisse a SEDECT. Eu disse: mas, governador, eu mudei a minha vida radicalmente, eu preciso ter um tempo e eu quero que o senhor me explique direito como é que é essa secretaria. Ele disse: não, a SEDECT é a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Trabalho, Emprego e Renda, Mineração, Energia e Gás. Mas Mineração, Energia e Gás está saindo, vai ser uma outra secretaria. Aí eu disse: mas sobrou alguma coisa para os outros? Ele disse: não, espera aí que não terminou. Debaixo do guarda-chuva dessa secretaria tem Junta Comercial, Instituto de Pesos e Medidas, FAPEAM, AFEAM, Amazonas Tu e Ciama. Eu disse: olha, governador, isso é um gigantismo. Eu entendo que seria interessante que você separasse as áreas. Mas eu lhe prometo pensar no assunto e dentro de 2 dias eu lhe respondo. Aí analisei o seguinte: olha, aos 76 eu não tenho o direito de recusar contribuir com o meu Estado, até para tentar resolver problemas que do lado de fora eu vejo e que do lado de dentro eu creio que as pessoas não estão vendo. Um dos problemas é esse: eu sou a favor de que essas secretarias sejam divididas. Trabalho, Emprego e Renda tem que ficar com uma secretaria. Naquele e ela vai tocar nisso. Hoje eu tenho um secretário executivo para cada área. São 4 profissionais da melhor competência, cada um na sua área. E a gente tem tocado, mas eu considero que seria importante seccionar. Brasil afora, as secretarias de desenvolvimento estão Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Exatamente para atrelar ciência, tecnologia e inovação ao desenvolvimento. O que já é muita coisa. O que já é muita, não, já é uma superpotência. Agora, você agregar nisso planejamento, que tem a responsabilidade de fazer o PPA, que tem a responsabilidade das diretrizes orçamentárias, do orçamento, você agregar trabalho, emprego e renda, onde tem o empreendedorismo, onde tem o artesão. Lá na secretaria a gente conversa com o presidente da Samsung e conversa também com o mais humilde artesão lá de Atalaia do Norte. Então é algo muito amplo e o secretário, obviamente, quando chega no final do dia, você tem 10 assuntos importantes que vieram através do WhatsApp e que você não conseguiu retornar. No outro dia de manhã você começa o dia com 10 assuntos pendentes. Então, isso é uma demanda muito, muito grande, muito reprimida. Essa é uma posição pela atrofia, né? Sim. Porque fica um faz de conta, né? Porque não... Pois é, aí o que ocorre? O que está acontecendo no Brasil, isso vale para o Amazonas e vale para Manaus. É que o setor que controla o gasto público, ele diz o seguinte: olha, não inventa criar nova secretaria, porque criar nova secretaria só vai ser mais despesa. E eu considero isso um pensamento equivocado, mas ele tem preponderado. E como os cofres públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, estão combalidos, não há como você se contrapor. Você perde o debate interno. Porque diz: sim, e aí? Como é que vai pagar o pessoal? Vai criar a secretaria, vai ter novas frentes. Agora, como uma pessoa que vem dessa área da economia, entre outras áreas, né,
eu fico lembrando aqui também aquela ideia do mudar para manter, porque essas secretarias já estavam criadas antes, né? Então, vem a ideia de que nós vamos enxugar a máquina pública. Não enxugou nada, apenas ao contrário, compactou. É uma mudança para o pior, né? Uma mudança que agrava, não é? Porque não se conseguiu enxugar, se faz essa compactuação completamente atrofiada e você deixa setores que deveriam ter uma atenção direta submetidos aí a uma camisa de força, né? Que eu acho que nenhum secretário consegue dar conta de uma coisa desse tamanho. De jeito nenhum. Mesmo ninguém. que fosse um parente de gênio, assim, não é? Na verdade, você ainda... eu delego o que posso para os 4 secretários executivos, que, como disse, são 4 pessoas preparadas, competentes, dedicadas, comprometidas, mas chega no final do dia, você tem muita coisa pendente. E depois demandas que transpõem, né? Porque aí, veja como é disfuncional. Eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu estou à frente da secretaria. Mas a parte de planejamento tem que se reportar à ministra Simone Tebet, é um ministério. Desenvolvimento tem que se reportar ao Alckmin, é outro ministério. Ciência, Tecnologia e Inovação é a Luciana Santos, que está em Manaus hoje, é outro ministério. Trabalho, Emprego e Renda são 2 ministérios, do Trabalho, que é do Luiz Marinho, e do Empreendedorismo, que é do Márcio França. Então, você tem uma secretaria se relacionando com 5 ministros diferentes. Isso... Você tem um modelo esquizofrênico, né? Totalmente. Concordo com você. Agora, dentro das limitações, a gente tem procurado fazer, e o Amazonas, lamentavelmente, enfrenta uma crise de fluxo de caixa. A estiagem de 2023 deixou marcas muito profundas, deixou prejuízos para as indústrias em torno de 1 bilhão e 400 milhões, e o Estado teve uma perda de arrecadação do que era estimado de R$1 bilhão. Essa arrecadação, aos poucos, ela está se recuperando. No entanto, está longe de cobrir essa diferença. E nós vemos uma outra angústia, é que hoje o rio está 1,93 m abaixo do que era um ano atrás. Ou seja, tudo indica a que possibilidade, 2024, a possibilidade de ter uma seca tão grave como aquela é real. Nós estamos... e aí quero louvar o entendimento, o diálogo, o consenso das classes empresariais, do pessoal dos armadores, da praticagem, os operadores portuários, enfim, todos estão empenhados em que seja feita a dragagem para minimizar os efeitos. O DENIT tem atuado de forma muito determinada, eles tomaram consciência disso e vamos aguardar aí os próximos meses. Eu tenho 2 perguntas, pois antes não. que a Aruana diga que o tempo vai acabar, Não, porque ela também ainda tem. não falei do seu Humberto, e o Serafim está aqui para falar também isso, disso. Né? Mas vamos lá. uma delas é como é que o senhor avalia a cidade de Manaus hoje, né? Quais são os desafios? Nós teremos este um ano de eleições municipais, nós temos uma cidade complexa, nós temos... Ponha complexo nisso. Nós temos também uma cidade com indicadores socioeconômicos, sociais muito ruins, gravíssimos. Então, para quem foi prefeito, como é que o senhor avalia esta cidade e os desafios, né, de quem vai, ao final, ser eleito ou eleita como prefeito? O primeiro problema que eu vejo, seja quem for o novo prefeito, é a questão fiscal do município. O município de Manaus tem um desequilíbrio fiscal. E vou explicar. Quando eu era prefeito, houve um momento, a pressão para aumento de tarifa, e aí tinha uma corrente dentro da prefeitura que dizia o seguinte: olha, ao invés de dar aumento de tarifa, dá subsídio, que aí ninguém vai reclamar. E eu confesso que no primeiro momento eu me entusiasmei com a ideia, que era o município pagar uma parte da tarifa e, com isso, não aumentar a tarifa. Aí, um
gerente de uma empresa de ônibus, ele veio de fora trabalhar em Manaus, mas não se deu bem aqui, estava indo embora. Ele pediu para falar comigo. Aí ele me alertou do seguinte: prefeito, não faça isso. Se o senhor fizer isso, o senhor vai colocar a prefeitura numa cilada, porque nunca mais vai conseguir sair. E hoje essa é a base do sistema, né? A Praticamente. base do sistema hoje é subsídio. Gente, sabe quanto custa o subsídio do transporte coletivo em Manaus? 600 milhões por ano. Isso é 1,5 milhão todo dia de manhã. O prefeito acorda, ele já tem que ter 1,5 milhão para entregar para as empresas de ônibus, para não aumentar a tarifa. Então, esse é o primeiro problema que tem, porque isso, tirar 600 milhões do orçamento do município para subsídio é algo devastador. Segundo problema, a prefeitura deve, no mercado financeiro, 3 bilhões e 600 milhões. O serviço da dívida, para a dívida não aumentar, é de 600 milhões ano. Então, você já falou aí de 1 bilhão e 200 milhões. Já furou o orçamento do município completamente. Aí o município só tem a alternativa de fazer obras se ele conseguir recursos do governo estadual ou do governo federal. Só que os outros dois entes também estão em dificuldades. Aí qual é a solução? Fazer novos empréstimos. Aí você entrou num círculo vicioso que é muito complicado. Então, o primeiro prefeito ele tem que começar dizendo para a população... Estamos quebrados. Não é isso. Dizer o seguinte: estamos quebrados, mas eu proponho isso ou aquilo para sair dessa situação. E saindo dessa situação, poder atender melhor o social, poder atender mais amplamente a saúde, poder atender mais amplamente a educação. Essa é a minha leitura, esse é o grande desafio e falo isso com preocupação. Não vi até agora nenhum dos pretensos candidatos tocarem, nem imaginarem que tem esse problema. Ficam em coisas muito superficiais. Até em brigas que não levam a nada, né? Eu entendo que o candidato tem que chegar com uma proposta clara. Ele diz: olha, primeiro, como é que vai resolver o problema fiscal? Depois, como é que vai resolver o problema do trânsito? Quantas horas nós passamos por dia no trânsito, indo e voltando do trabalho? No mínimo 2 horas. Quem anda de ônibus, no mínimo 4 horas. Então, isso é uma... Quando o ônibus quebra no meio da viagem. Pior ainda. Então, eu entendo que os candidatos, e não sei quem vai ganhar, mas o candidato que se habilitar dizendo como vai fazer, e não pode ser factoide, ele tem que dizer isso é uma coisa racional que as pessoas entendam. Sim. Esse candidato vai disparar na reta final, que eu não sei quem é, não sei nem se ele existe. Infelizmente, esse programa não é para com esse foco, não, eu já ia cutucar aqui, mas a Giovana está ali, ó, a editora do Sim Não, daqui a pouco ela cutuca o Serafim. Perfeito. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta? Falou que eram 2. Ah, sim, eu pensei que... eu tenho visto o secretário Serafim em alguns eventos, eu também não sou muito de frequentar, mas eu quero chamar a atenção para um dado que é possível vê-lo na fila para levar um livro para ser autografado. Né? Em vários momentos eu vi isso em praça pública, isso em alguns lugares mais fechados. Então, assim, há uma espécie de conduta cultural que mantém um laço muito forte com as coisas da cidade do Amazonas. E esse comportamento, na minha percepção, ele é muito raro no que diz respeito ao conjunto das autoridades aqui. Quer dizer, o senhor naturalizava antes o fato de ir para uma fila para aguardar a hora de pedir: olha, autografa meu livro, e conversar com as pessoas, trocar ideias. Eu estou perguntando a respeito desse recorte, porque eu vi isso em vários momentos, no sentido de como faz falta ao Estado e faz falta à cidade de Manaus uma conduta de autoridades que vivam a cultura, que experimentem, que dialoguem com os diferentes pensamentos que tem na cidade. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Há um distanciamento muito grande. Né? Sim, olha só, eu continuo nessa direção, respeitando fila e conversando com as pessoas, dialogando, porque hoje eu estou secretário, mas eu apenas estou, eu não sou secretário. Amanhã eu não estarei mais.
e voltarei a ser o Serafim apenas. E entendo que o melhor caminho é esse, Vânia, porque você fazer um caminho da arrogância, o caminho do furar fila, o caminho de respeitar as outras pessoas, você vai se dar mal. E eu não quero isso para mim. Eu aprendi algumas lições com os mais velhos, tipo o Jefferson Pérez, que com muito jeito, ele era muito carrancudo, né? Mas ele era um doce de pessoa. Na Câmara, ele sentava na ponta, a Vanessa sentava ao lado dele, eu era o outro ao lado. Então, eu e a Vanessa recebemos do Jefferson lições assim muito importantes. Ele nunca nos chamou a atenção de forma grosseira, ele sempre... Você não acha que seria melhor ter feito assim? Você não acha que isso pode ter consequências? Então, eu e a Vanessa tivemos o privilégio de, durante 6 anos, sentarmos ao lado dele. E depois ela foi para o Senado, ela ganhou mais um tempo lá, que ela entrou em 2010. Não, quando ela entrou no Senado, ele já não era, mas ela convivia com ele, ela é deputada federal e ele senador, eles conviveram no Congresso. Ela recebeu mais lições do que eu em relação ao Jefferson, e eu sou muito grato a ele, porque isso é algo muito legal, você se sente bem. Eu diria que isso afeta a própria cidade, né? Esse tipo de postura talvez falte às autoridades, né, aos gestores, uma postura mais humanística e de maior respeito, por exemplo, a esses atos culturais no sentido amplo, né? Eu vou usar aqui uma palavra que também ela está decaída, né? Precisa refletir mais sobre ela, mas uma conduta mais civilizatória. Sim. Né? Assim, para aproximar e para tentar manter aquilo. Dar bom dia, o pedir por favor. E não se enclausurar, né? Sim. Colocar aqui no jornalismo, a gente chamava antigamente, as cercas de jurubeba. Sim. Né? E não plantar aí as jurubebeiras para ter cercas e mais cercas. Cheio, hoje exatamente. Tá cheio. A jurubeba dá uma fruta que não se come, tem muito espinho e não dá sombra, então não tem jeito. Só serve para atrapalhar. Mas por falar em lições, eu quero então agora pegar essa palavra aqui, né, que você usou se referindo ao Jefferson Pérez, mas para falar um pouco do seu Humberto Calderaro. Sim. O Serafim está aqui também como ex-colaborador da crítica, Sim. além de ser ex-prefeito, que é o motivo principal da gente ter chamado ele para essa série, ele também esteve do outro lado, né? Sim. Ele trabalhou na crítica, foi editor do Sim e Não, né? Sim, durante exatamente. muitos anos. Que lembranças, que lições você tem Olha do seu só, as Humberto, melhores dessa possíveis. convivência? E o seu Humberto tinha muito do humanismo, né? Só que ele era italiano. Então ele não falava do jeito do Jefferson, ele falava de um jeito mais alto, né? Mas ele deu muitas lições. E ele teve, aliás, eu mandei para você, Aruana, e pedi para repassar para todos, aquilo é a cara dele. Quer dizer, aquele gesto da TV A Crítica de tirar a emissora do ar para que todos torcessem pela Isabelle, aquilo é a cara do seu Humberto. Aquele momento ele dizia, olha, o que interessa não é a minha TV, o que interessa é o Estado. Se o Estado estiver bem, todos vão poder estar bem, inclusive eu. Então ele tinha esse sentimento daquilo que era importante para o Estado, do coletivo. E eles tinham outro sentimento, que era o do equilíbrio social. Eu acho que vocês poderiam ouvir o João Pedro, porque tem uma situação na vida do João Pedro que foi muito, muito legal. O João Pedro era do PCdoB, mas o PCdoB estava na clandestinidade. E aí houve um movimento pela meia passagem, quebraram ônibus, aquela confusão, e o João estava lá, era militante do PCdoB, era deputado estadual, mas estava lá. Resultado, alguns mais afoitos queriam caçar o João Pedro, naquela época do caça às bruxas, né? Aí queriam caçar o João Pedro e tal. O Gilberto Mestrão era o governador. E o João foi lá, o seu Humberto, alguém, não sei, o João frequentava lá o gabinete do seu Humberto, e o seu Humberto mandou chamar o João.
Chegou lá e disse, o que você fez, pô? Você quebrou o ônibus? Ele disse, não quebrei o ônibus, uma confusão lá e tal. Aí disse, mas o problema, senhor Humberto, é que estão querendo me caçar. Eu disse, como querem lhe caçar? Ele disse, não, alguns deputados querem propor a cassação do meu mandato. Eu lhe confesso que eu estou preocupado. Ele disse, senta aí. Aí ligou para o Gilberto, que era o governador. Ele tinha isso. Aí disse, Gilberto, eu estou aqui com o João Pedro, você também já teve a idade dele, e ele está me dizendo que há esse movimento e tal, tal, tal. Aí o Gilberto, do outro lado, disse o seguinte, Humberto, fica tranquilo, isso não vai acontecer. Agora, porra, diz para ele é deputado do meu partido e vai quebrar ônibus. Aí o senhor Humberto, fique tranquilo, mas ele é correto, ele é leal e tal. E aí tudo se resolveu, quer dizer, ali naquele momento, se não tem o telefonema do senhor Humberto, iam caçar o João Pedro. Isso teria sido algo muito ruim. Sim. Para a democracia, quer dizer, a gente voltando para a democracia, isso era 85, voltando para a democracia, e aí caçar um deputado porque ele participou de uma manifestação, não tinha muito sentido. Mas eu vejo assim, o senhor Humberto tinha gestos muito bacanas. Por exemplo, ele era ligado na cidade, o lance do peladão, que foi a ideia do Oséias. O Oséias era o Oséias Cabeça Branca, que ele vinha sempre, ele era mineiro, mas ele era chamado para Belém e refazia a primeira capa do Liberal e depois ele vinha para Manaus. E aí o senhor Humberto ficou até assim chateado, porque uma vez a mesma arte que ele fez para o Liberal, ele fez para a Crítica. Ficaram irmãos gêmeos, os jornais. Aí, e o Rômulo Maiorana também era descendente de italiano. E aí fizeram uma gozação com o seu Humberto, dizendo o seguinte, que o Rômulo, conversando com ele, isso seria uma brincadeira, né? Dizia assim, Humberto, vê o meu liberal e faz a tua crítica. Não era para ele criticar o liberal, era para ele fazer a capa igual, copiar. E aí ele deu como se dizia naquela época, um ralho no Oséias. Porra, eu te chamo, te trago para cá, e você só faz um trabalho, você repete o trabalho de lá. Oséias de Carvalho, né? Oséias de Carvalho, exatamente. Eu creio que ele já é falecido. Aí outro lance do seu Humberto, a ligação dele no Carnaval, Festa do Povo. Não sei se é do seu tempo, creio que não seja, Vânia, do Manchetão, que era o pessoal da crítica, saía num bloco do Manchetão. Aí ele criou o Estandarte do Povo, quer dizer, ele sempre estava ligado. E tem algumas coisas assim que ele herdou da Dona Maria, da mãe dele. Por exemplo, enquanto o seu Humberto foi vivo, a crítica não teve assinantes. Qual era a razão? É que quando a crítica começou, de manhã, quando era para fazer a entrega dos jornais, a Dona Maria fazia uma panela de café e servia em canecos de lata de leite ninho e pão. Ela ia na padaria, cortava o pão ao meio, passava a manteiga e os que naquela época não chamava jornaleiros, chamava gazeteiros, faziam a primeira refeição da manhã. E ela disse para ela chamava ele de Humbertinho. Humbertinho, eu não quero que você faça assinatura, porque a assinatura vai tirar o emprego dos gazeteiros. E ele nunca fez a assinatura. Enquanto ele foi vivo, não teve assinatura. Hoje seria impossível não ter assinatura pelos meios digitais, a tecnologia mudou completamente. Então, o senhor Humberto era um doce de pessoa. Eu me lembro de uma outra situação que ele se empenhou diretamente, que foi a criação do Tribunal Regional do Trabalho. Nós éramos subordinados a Belém, quando Manaus tinha muito mais caso, por conta do distrito, do que Belém. E ele se empenhou pessoalmente com o Abiakel. O Abiakel veio a Manaus, ele convidou para um almoço. Só que o Abiakel foi, e aí convidou toda uma galera que estava em torno dele. Aí, quando o senhor Humberto viu, chega lá o governador Lindoso, o prefeito Zé Fernandes, todo mundo, aí o senhor Humberto disse, olha, vai lá na cozinha e diz que nenhum da casa pode comer, porque pode faltar comida. Então, não dá nem para colocar deixa a visita água, comer feijão. primeiro. Então, tal, aí, não, deixa o ministro comer, o governador, o prefeito e tal, e se sobrar a gente come.
Aí, quando terminou, não sobrou comida, ele disse, vamos para uma peixaria, lá para o Panorama e tal. Isso era outra coisa, ele era comilão, né? Comilão, olha só, tem uma parada do seu Humberto, que depois que ele morreu, eu contei essa história, e a dona Rita disse, eu vou puxar a tua orelha. Que foi o seguinte, um dia eu saía da Receita, subia pela Lobo da Almada, parava o meu Fusca e subia na Crítica. Aí quando eu cheguei lá, era assim umas 6 horas, aí ele se levantou da mesa, estava a dona Rita, o Zé Maria, outras pessoas. Aí disse, rapaz, você se atrasou, pô, você marcou comigo, nós temos que resolver o problema da minha declaração de imposto de renda, vamos lá, eu vou ali com o Serafim. E eu fiquei sem entender, porque ele nunca tinha me falado que tinha problema e tal. Aí ele disse, vamos embora. Aí foi, eu digo, seu Humberto, o que foi que houve? O senhor não me falou nada. Cala a boca, pô, vamos descer. Aí descemos, chegamos lá, ele disse assim, porra, hoje é terça-feira, dia da novena de Aparecida e da feira. Eu estou com saudade daquele pastel e daquele caldo de cana. Aí nós fomos para lá, ele era diabético, ele não podia comer aquilo. Ele comeu assim... Comia escondido. Comia escondido da dona Rita. Mas a dona Rita só soube disso, ela ficou achando que eu tinha ido com ele resolver o problema da declaração dele. Não tinha nada disso. Isso era assim em setembro, a declaração era em abril, era a questão da comida. E a última vez que eu vi o seu Humberto foi no Calçada Alta. E num sábado ele estava comendo e comeu assim 5 pataniscas. A patanisca é o bacalhau envolto em ovo, com trigo. Morreu fazendo a teimosia. Pois é. Justamente que ele não podia, né? Que ele não podia, ele comeu uns 5. E aí ele me encomendou uma quentinha com mais 5. Aí quando ele ia saindo, eu digo, seu Humberto, o senhor não pode comer isso. Ele disse, isso é para Rita, rapaz. Está vendo que eu tenho que levar para a Rita? Eu sei que não é para a dona Rita e tal. E aí, logo dias seguintes, ele teve o problema e tal. Inclusive, lá no Calçada Alta, na brincadeira, disseram que, quando abriram o peito dele, o coração, tinham 2 pataniscas lá, porque ele tinha exagerado na comida. Ele era realmente um glutão. Agora, uma pessoa maravilhosa, solidária. Tem um gesto dele... Ele conheceu o Abiakel e brigou muito junto ao Abiakel para sair o TRT. Então, eles se falavam. Aí o Abiakel deixou de ser ministro e foi... aí houve um problema lá dele com a Rede Globo, e a Rede Globo botou para cima do Abiakel, como se o Abiakel fosse um bandido, que ele não era. Muito bem, aí o seu Humberto tinha o telefone da casa do Abiakel. Ele já não era mais ministro. Aí ele ligou para o Abiakel. Aí o Abiakel, ele ligou e disse, olha, ministro, aqui é Humberto Calderaro, do Amazonas, estou lhe ligando para manifestar minha solidariedade e tal. Não sei se o senhor lembra de mim. Aí o Abiakel disse, como não hei de me lembrar de você, que lembra de mim no momento que até os meus parentes fugiram? Muito obrigado pelo seu gesto e tal. Aí o senhor Humberto, quando desligou, disse, porra, ele ficou agradecido, se emocionou, porque ninguém liga para ele. Quer dizer, naquela época, uma pancadaria no Jornal Nacional, todo mundo fugia. E tem alguns ensinamentos que continuam, né? Porque uma das coisas que a dona Cristina sempre fala, eu não conheci seu Humberto, estava falando para a Ivânia antes, mas ela disse que ele falava sempre essa frase, não se chuta cachorro morto. Sim, sim. Isso é uma coisa que ela trouxe também para a sim. gestão, né? Então, tinha os embates e continuam tendo, a crítica sempre foi um jornal de Não, se posicionar, sim. né? Mas tinha também um respeito, assim, Respeito, né? Perdeu, deixa lá, deixa quieto. Ele não tripudiava sobre ninguém. Ao contrário, ele era, eu diria assim, ele teve inclusive alguns desentendimentos com amigos fraternos dele, e que depois ele se conciliou com todos, né? Besteiras que aconteceram, e naquela época tudo virava briga, mas depois ele conseguiu se reconciliar com todos. Agora, pensando naquela época e pensando hoje, aquelas brigas daquela época, né? Eram brigas que tinham, acho que, uns elementos de valores aí bem maior, né? Porque hoje é como se nós tivéssemos recuado, né? Sim, nós recuamos muito. Sim. As brigas lá eram, inclusive, por princípios, por outras coisas, né?
Como era fazer o sim e não naquela época? Olha só, naquela época era difícil porque... Ele dava muito pitaco, ele mandava tirar? Não. Ao contrário, ele só dava pitaco positivo. Por exemplo, eu me lembro bem de uma vez, eu fui à reunião do Conselho da SUFRAMA. O secretário era o superintendente era o Roberto Cohen. O Delille Guerra de Macedo era presidente do BASA. Aí o Delille fez a defesa da SUFRAMA de forma enfática, que os conselheiros que vinham de Brasília, assim querendo impor condições para a SUFRAMA, e o Delille foi enfático, defendendo a Zona Franca. O seu Roberto Cohen, ele era um homem de boa paz, mas ele não tinha essa qualidade de brigar, né? De brigar para defender. Ele ficava ali e o camarada atacando a SUFRAMA e ele, superintendente, não respondia. E o Delille fez esse papel. Aí ele me chamou e disse assim mesmo, eu cheguei lá e relatei para ele, ele disse, abra o sinão com o Delille, enche o Delille de elogios e tal, e eu fiz. Quer dizer, ele tinha esse... Aí eu não vou dizer que esse sinão teve uma repercussão muito grande, mas o fato é que, meses depois, o Roberto Cunha foi substituído pelo Delille. E o Delille assumiu assim, a defesa, a postura, quer dizer, numa outra linha. E o Delille era amigo do seu Humberto e tal, e foi lá agradecer a nota. Agora, ele não sabia que quem tinha mandado fazer a nota tinha sido o seu Humberto. O Delille é vivo ainda, deve ter quase 90 anos, mora em Brasília. Mas o seu Humberto tinha isso, ele só dava pitaco para o bem, não dava pitaco para o mal. Eu coletava informações, trafegava junto aos políticos, tinha Assembleia, Câmara, deputados federais era muito difícil, porque naquela época a comunicação em Brasília era... A própria telefonia era ruim, mas era bem mais difícil do que é hoje. Hoje, com o WhatsApp, com o celular, vai tudo mais rápido. É isso. Olha, tem muita história ainda. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas, mas eu mesma criei um limite de tempo para esse podcast. Não posso agora desobedecer. Eu queria agradecer o Serafim. O Serafim, a gente tem o nosso arquivo digital aqui. As páginas do impresso digitalizadas automaticamente começam em 2006. De 2006 para cá, você aparece em mais de 7.000 matérias. Nossa. É um recorde, né? Uma ou outra é coluna social, mas o Serafim não é uma figura muito de estar saindo em coluna social. A maioria realmente são notas do Sim, não mencionando o Serafim, são entrevistas, são matérias. Então, ele é praticamente um recordista aqui em aparecer no Jornal A Crítica. Muito obrigada por ter atendido eu nosso que lhe convite. agradeço, Aruana. Muito obrigado, Ivânia. Alegria em revê-las e que venham mais 75 anos. Claro que nós não estaremos mais aqui nos 150 anos, mas que venham outros... Filhos e netos estão aí para isso, né? Bisnetos. Aí lembra, não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo, um presidente do Corinthians que chamava Vicente Mateus. Então, em 1954, o Corinthians ia disputar o campeonato que seria do 400 anos de São Paulo. Então, era o campeonato do 4º centenário de São Paulo. Aí ele pegou e disse que ele queria fazer uma palestra para os jogadores. Ele chegou lá e ele, no jeito dele, disse assim, olha, vocês têm que ganhar esse campeonato, porque outro igual a esse só daqui a outros 400 anos. E aí, é uma lenda ele, né? O senhor é corintiano? Sim. Olha, eu também sou corintiano em São Paulo, vascaíno no Rio e nacionalino no Amazonas. Olha aí. Ivânia, obrigada também por ter, né, aceitado esse convite aqui, contribuído com essas lembranças todas. E eu convido você a assistir as outras entrevistas dessa série, que também estão muito bacanas. Já estão todas aí no nosso YouTube do acritica.com. Dá uma procurada, tenho certeza que você vai se divertir, lembrar. Manda para alguém que gosta da crítica, né? Aqui a gente sempre, quando começa a falar e diz que trabalha na crítica, sempre as pessoas têm uma história. É um jornal que realmente faz parte da vida da história. Da cidade. Sim, exatamente. Então, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Muito grata, Aruana.